programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez agradecendo a sua audiência e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é a endometriose. Cada dia mais o número de casos aumenta e cada dia mais a gente encontra pessoas que sofreram durante muito tempo, até de fato chegar ao diagnóstico da endometriose. Para falar sobre o assunto, eu estou recebendo o querido imaginologista, Dr. Mário Caporal. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Olha, uma satisfação estar aqui no programa Estação Saúde, na UniTV, falar sobre um assunto tão importante para as nossas mulheres. Falar sobre endometriose sempre é uma interrogação, tanto na sua origem, como no seu tratamento, e nas condições que temos hoje sobre a endometriose. A endometriose nada mais é, as mulheres, preste bem atenção, que é uma doença inflamatória crônica, né, de origem ainda desconhecida. Existem muitas teorias, mas pouco conhecimento na profundidade da doença, na sua origem, na sua implantação, e nas complicações que, na realidade, a endometriose traz para nossas mulheres. Nós sabemos que mais ou menos 180 milhões de mulheres no mundo inteiro são acometidas de endometriose. E quantas mulheres no passado, até artistas famosas, que tinham dores horríveis, cólicas, e não se chegavam à conclusão, e muitas vezes a origem de tudo isso era a endometriose. Até hoje ainda nossas mulheres, até realizar o diagnóstico, muitas vezes tardam um determinado tempo para chegar à conclusão diagnóstica. Mas atualmente, com o avanço da tecnologia, os meios de exames que nós temos complementares, como a ultrassonografia e a ressonância magnética, e o conhecimento mais profundo dos médicos que têm se dedicado ao conhecimento dessa doença, nós conseguimos fazer o diagnóstico já em maior escala, em um tempo mais precoce, evitando assim o sofrimento das mulheres. Nós sabemos que a endometriose, como eu falei, é uma doença ainda de etiologia obscura, mas que tem certas teorias que levam a suspeitar de endometriose. Como ocorre a endometriose? Por que ela acomete as mulheres? Sabemos que as mulheres, em sua fase reprodutiva, é que são acometidas. A mulher, quando entra na menopausa, realmente a doença tende a regredir. A sintomatologia tende a desaparecer. Só em algumas circunstâncias que a mulher muitas vezes não sabe que tem endometriose, mas faz reposição hormonal muitas vezes, e a sintomatologia continua, porque a endometriose praticamente se alimenta do hormônio estrogênio. O estrogênio é que mantém ela na atividade. Então, que enquanto as mulheres tiverem os seus ovários em plena atividade, função, com seus folículos, seus óvulos, a tendência da produção de estrogênio continua. Então, a atividade da endometriose, por acaso, se ela tiver algum foco, vai continuar. Então, nós precisamos entender que a endometriose, quando as mulheres começam a menstruar muito cedo, e que muitas vezes adolescentes, mulheres com 18, 19 anos, que têm cólicas muito fortes, 16 anos, muitas vezes a gente não suspeitava de endometriose, hoje nós sabemos que a chance dessas jovens terem endometriose é muito grande, porque quanto maior o tempo da presença do estrogênio na circulação, maior é a sintomatologia, os sintomas que a mulher apresenta.
Então, a endometriose é uma doença que tem teorias, né? A teoria, por exemplo, da tendência genética, né? Em famílias que a mãe, a irmã, a tia tem endometriose, a chance maior da mulher ter endometriose se apresenta nesse momento. Nós temos a teoria imunológica também, a influência imunológica na origem da endometriose é muito importante, né? São fatores, a influência do estresse, que também tem influência na origem, no desencadeamento da endometriose. E por que ocorre a endometriose? Como ela se implanta dentro da cavidade pélvica? Tem até uma foto que ele poderia mostrar ali para nós, se for possível, projetar para a gente mostrar como é que ocorre a endometriose, onde os focos se implantam, para a gente ter ideia. Então, vocês podem anotar aqui no desenho, olha, aqui está o desenho, onde os focos de endometriose, eu gostaria de explicar nesse momento, vocês observando a imagem do útero, ali é a imagem do útero. Vocês estão vendo que o útero tem uma cavidade, a cavidade endometrial, e ele é revestido por uma camada fina chamada endométrio, que é extremamente granular e vascularizada, que todo mês descama, onde provoca a menstruação. É através dessa descamação do endométrio que vai ocorrer o fluxo menstrual. A teoria diz, a teoria retrógrada, é que ao invés de grande quantidade do fluxo sair pela vagina, parte do fluxo retorna pelas trompas, pela trompa direita ou trompa esquerda, e cai na cavidade pélvica, né, o fluxo menstrual. E ali tem células do endométrio. Essas células do endométrio podem se implantar em cima do ovário, como nós estamos vendo ali, em cima, dentro da trompa, em volta do útero, na cavidade peritoneal, pode se implantar no intestino, pode se implantar a nível dos fórnices vaginais, né, e sucessivamente. Então, esses são foco, endometriose é isso aí, são foco de endométrio fora da sua cavidade normal. E o que acontece? Quando esse foco se implanta, em cada ciclo, ele pode sangrar. E essas gotículas de sangue irritam muito e causam muita dor. Mas também, se não sangra esses focos, mas pode produzir umas enzimas que causam reação inflamatória no órgão que está comprometendo. Pode causar na reação em volta do ovário, da trompa, no peritônio, e dando dor, muita dor. Então, quando o endométrio se implanta fora da cavidade uterina, nós conhecemos como endometriose. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta com mais informações sobre a endometriose. Fica ligado com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre endometriose e eu estou recebendo o querido imaginologista Dr. Mário Caporal. Doutor, falamos aí sobre o que é endometriose, né? E para quem está nos assistindo, quais seriam os sintomas, né? O que a paciente sente para chegar nesse diagnóstico? Muito bem. Como eu expliquei para vocês, quando o endométrio se implanta fora, são células endometriais. Todo mês sangra, descama. Essas células, quando se implantam fora,
ali, adjacente ao ovário, vamos dizer que o fluxo refluiu, entrou pela trompa e caiu em cima do ovário. Pode ser que ali em cima ele cause uma reação inflamatória. Ele começa a penetrar na mucosa que envolve o ovário e começa a dar uma reação. Com essa reação, dor. Mulher sente cólica. Quando vem a menstruação, no período menstrual, ela tem dor, cólica, que acomete toda a cavidade pélvica, muitas vezes, todo o abdômen, muitas vezes. Essa dor pode, muitas vezes, irradiar para as costas. E esse foco que se instalou ali, penetra mais profundamente, além da reação inflamatória, pode formar cisto endometrióide no próprio ovário. Essa reação, esse fluxo de sangue que cai dentro da cavidade pélvica, uma reação inflamatória, ela pode dar aderência, colar os órgãos, cola a trompa, cola os ovários, cola o útero no intestino, e isso tudo dá dor, muita dor. A mulher pode, além do sintoma, como você me perguntou, de cólica menstrual, dependendo de cada uma, tem mulheres que têm focos, bastante focos, e muitas vezes não tem dor tão acentuada, como em algumas mulheres com poucos focos, um foco já tem dor bem acentuada. Varia de pessoa, de mulher para mulher. Então, o que acontece? A relação sexual, a dispareunia, quando tem relação sexual, quando nós estamos falando de endometriose, porque a relação sexual pode estar relacionada com outras doenças, mas no caso da endometriose, dá dor. Porque se tem uma implantação de um foco de endometriose na região fúndica da vagina, ali no fórnice vaginal, pode dar dor. No septo retrovaginal, pode dar dor. Então, a relação, muitas vezes, se tem aderência, pode dar dor na relação. Outra sintomatologia que nós podemos ver no transcurso da endometriose são aquelas dor fora do período menstrual. Mulher retarda, doutor, antes de vir a menstruação, 10, 12, 15 dias antes, eu já tenho dor forte no abdômen, na cavidade abdominal. Isso é uma característica que pode ocorrer pela reação inflamatória, pelos mecanismos que está ocorrendo da pré-ovulação. Pode ocorrer. Tudo são teorias explicadas. E temos aqueles casos também de mulheres que têm dor acíclica, atípica. Tem dor que vai para as costas, dor na barriga sem muita justificativa, né? E são dores que podem acompanhar muitas vezes de náuseas, vômito, prostração, desânimo da pessoa. Além disso, a endometriose, devido-se à dor, o comportamento dela, o desconforto que dá, pode causar muitas vezes depressão, ansiedade na mulher, desânimo. Por isso é muito importante o diagnóstico da endometriose para ver quais as condutas que o médico vai tomar para chegar à conclusão diagnóstica e o tratamento. Isso é importante. Vocês estão notando que os focos de endometriose, ele pode ocorrer em qualquer parte do nosso corpo, até no cérebro, até no pulmão. Pode ocorrer no diafragma, na cavidade abdominal, no intestino, na bexiga, no ureter, nos rins. Nós podemos ter foco de endometriose. Então, a sintomatologia principal é a dor. Mas um outro detalhe importante que eu gostaria de falar também é a infertilidade.
a infertilidade em 30% a 40% das mulheres portadoras de endometriose têm infertilidade. Tem infertilidade por quê? Onde está o fator causal? Justamente pode estar no ovário, a dificuldade da ovulação, além muitas vezes da infertilidade, a má qualidade do embrião que é gerado, que favorece o abortamento, e também o fator de obstrução da trompa tubária. Isso tudo pode levar também à dificuldade, muitas vezes, da ovulação, porque nós podemos ter um folículo luteinizado conhecido, ele não se rompe e o óvulo não sai quando ele é comprometido pela endometriose ovariana. São esses os detalhes, alguns detalhes da endometriose. Doutor, e por que é tão difícil o diagnóstico na maioria dos casos? Pela sua característica, muitas vezes. O diagnóstico se torna difícil. Por quê? A endometriose, nós temos duas fases. A fase que podemos conhecer como endometriose superficial, que ela é bem pequenininha, muitas vezes uma cabecinha de fósforo, difícil o diagnóstico. E nós temos a fase da endometriose profunda, quando ela realmente cresce mais e se aprofunda mais nos tecidos. Muitas vezes o diagnóstico se torna difícil também pela localização em que ela se implanta. Muitas vezes ela pode estar localizada num local mais difícil, mas hoje nós estamos correndo atrás dela. Nós já temos hoje condições de nos aproximar mais do diagnóstico da endometriose do que outrora. Hoje nós temos chance de diagnosticar o mais rápido possível. O que dificulta mais o diagnóstico, embora hoje nós tenhamos um método de diagnóstico, são mais jovens, muitas vezes, que não são jovens virgens, que não temos possibilidade de fazer o exame transvaginal, mas podemos lançar mão da ressonância magnética também. Embora, depois eu vou falar sobre os métodos de exame, da importância disso. A obscuridade da doença é que muitas vezes dificulta o diagnóstico. Mas hoje os médicos já estão sendo alertados e os estudos estão se aprofundando cada vez mais, estamos chegando cada vez mais próximo do diagnóstico da endometriose. Certo, o programa Estação Saúde já volta. Fiquem ligadinhos com a gente que ainda tem muita informação. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos recebendo o imaginologista Dr. Mário Caporal. E nós vamos falar agora, nós estamos conversando sobre endometriose. Doutor, e a parte de exames, como que é feito o diagnóstico da endometriose? Qual é o melhor exame hoje? Hoje, tanto na parte clínica, que os médicos ginecologistas estão se aproximando cada vez mais do diagnóstico mais precoce possível, nós temos hoje métodos muito importantes. Eu, há uns 4, 5, 3 anos, mais ou menos, eu tenho lá, eu e o Dr. Fábio, temos se dedicado muito ao estudo da endometriose, na ecoclínica. E chegamos à conclusão que, na realidade, o exame transvaginal com preparo intestinal que a gente adota favorece muito ao diagnóstico da endometriose. E também favorece muito o diagnóstico, o conhecimento das estruturas anatômicas, porque isso é fundamental, a gente saber as áreas de maior incidência
de endometriose. Hoje nós já temos estudos científicos bem comprovados que a endometriose se instala mais na região posterior do útero, no fundo de saco, no septo retrovaginal, na região retrocervical, retrouterina, no ligamento útero-sacro e também se instala também no intestino, principalmente no reto sigmoide. Muitas vezes a mulher tem sintoma intestinal com diarreia constante, com sangramento, e pode ser um foco. Cólica intestinal pode ser um foco de endometriose instalada no intestino. A endometriose é tão danada que nós não temos ainda conhecimento, mas outro dia eu estava vendo um colega falando que ele viu um foco de endometriose, a paciente tinha dor para as costas. Meu Deus! Dor para as costas. E no lado do fígado, onde o diafragma recobre, tinha 2 focos de endometriose, justamente ali. Deus. Então a dor irradiava para as costas. A pessoa sofria com a dor. Então hoje nós já estamos tendo esse conhecimento da topografia habitual que muitas vezes pode ocorrer a endometriose. Então nós já estamos ligadinhos. Muitas mulheres perdiam seus rins no passado, porque a endometriose comprometia o ureter. O ureter é um canalzinho que sai do rim e vai até a bexiga. E muitas vezes o foco de endometriose envolvia o ureter e obstruía. E perdia o rim. Quando ia ver, o rim já estava perdido. Então, hoje, na bexiga, muitas mulheres sofreram, ou algumas sofrem ainda, com dor na bexiga, com ardência para urinar, com sangramento para urinar, e muitas vezes pode ser um foco de endometriose que se filtrou na parede vesical, porque nós temos um local ali, chamado o espaço retro, vésico-uterino, que muitas vezes pode ser foco de endometriose, infiltrando através da parede para a bexiga. Nós temos também casos que nós podemos analisar quando a endometriose também se infiltra dentro da parede uterina, que é a adenomiose. Muitas vezes é causa de cólica, aumento do útero, sangramento, desconforto, sangramento. Nós temos o caso de endometriose, então nós temos característica ultrassonográfica para dar o diagnóstico hoje de adenomiose pelas manifestações que ocorrem no útero, desde uma fase incipiente a uma fase mais avançada. Então, hoje, a ultrassonografia é um método ouro para o diagnóstico da endometriose. Depois vem a ressonância magnética, que pode ajudar. Muitas vezes são focos muito pequenos, pode ser que a gente não visualize através da ultrassonografia, mas nós lançamos mão da clínica, os métodos de imagem e o tratamento hoje que está melhorando, tanto o tratamento clínico como o tratamento cirúrgico através da videolaparoscopia, cada vez mais aprimorada, e que o médico vai lá, consegue extirpar o foco de endometriose onde está incomodando a mulher. Hoje, através da videolaparoscopia, meu Deus, tem evoluído muito, muito mesmo. Então, o tratamento à base de hormônio, simulando uma menopausa precoce, porque no momento em que nós suprimimos o estrogênio, a sintomatologia diminui. Não é que a doença desapareça, mas o foco continua lá, mas a sintomatologia que mais maltrata a mulher regride, diminui. Então é muito importante. Assim como a mulher com infertilidade, ela tem que pesquisar. Ela passou um ano, não conseguiu engravidar, ela já tem que procurar o ginecologista para fazer
a avaliação. Por que que ela não está conseguindo engravidar? Hoje nós temos método, nós fazemos tanto a ultrassonografia como a histerosalpingografia. O que é a histerosalpingografia? É um método de avaliação das trompas, através lá do aparelho que nós temos. Nós vamos lá, injetamos um contraste e vamos ver a permeabilidade da trompa. Se ela está livre, então nós já descartamos uma possibilidade de algum foco, alguma obstrução de trompa pela endometriose ou por um processo inflamatório crônico. Esta é a endometriose. As nossas mulheres não precisam sofrer muito, mas quando a doença estiver se prolongando, muita dor, desconforto, procure o médico. Que recurso hoje nós temos para diminuir o seu sofrimento? Mais uma aula, né? Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Eu tenho certeza que todo mundo que assistiu, ainda que você não tenha endometriose, com certeza a informação, ela é um divisor de águas, né? E a gente sempre pode estar ajudando alguém. Alguém chegar para você dizendo que está com dor, você pode lembrar de tudo que o doutor nos ensinou aqui. Doutor, e para quem quer encontrar o doutor, quer fazer esse exame, onde que encontra o doutor? Sim, é nos procurar, tanto na ecoclínica aqui nas nossas ecoclínicas, Tubarão, Braço do Norte, em que nós estamos lá preparados. É só pedir orientação lá para a secretária e nós estamos dispostos. Nós estamos nos dedicando muito a esse estudo porque a gente sabe o quanto as nossas mulheres sofrem. Verdade. E para você que assistiu o programa, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.